Fala comigo, tudo bem? Quinta-feira, 8 da manhã, estamos aqui de volta no Devocional Antifundamentalista. Deixa eu botar um pouquinho mais de textura nessa imagem aqui. Será que é assim? Não, vou voltar. Pera aí. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui no Devocional Antifundamentalista. Fundamentalismo é aquilo que não permite a divergência, a liberdade, o outro, e que passa a perseguir os pontos de vista diferentes. Então, antifundamentalista nada mais é do que dialogar, democrático, plural, diverso. E é isso que eu tenho feito todas as manhãs aqui, fazendo leituras bíblicas. Eu leio um texto bíblico e depois passo a fazer meus comentários sobre aquele trecho da Bíblia. Nós já fizemos isso sobre o livro de Marcos, o livro de Lucas, o livro de João, e agora eu estou aqui no livro de Mateus. Quero pedir a você que está aqui comigo, senta o seu dedão aí nesse like, se inscreva no canal, ativa esse sininho para você ficar aí atento a tudo que a gente estiver fazendo, produzindo. E eu estou na meta de chegar aos 2.000 seguidores, 2.000 inscritos aqui no YouTube. Estou começando esse canal, então vamos aos 2.000 inscritos. A gente fizer os 2.000 inscritos, vou fazer uma live de comemoração e vou pensar aí em quem eu posso trazer aqui, amigo ou amiga, para fazer essa grande live de comemoração comigo dos 2.000 inscritos. Você que está vendo esse vídeo também, quando você terminar de assistir, você pode deixar o seu comentário, a sua dúvida, a sua crítica, né? Pode colocar a sua versão e eu vou lendo e respondendo um a um. Então, bora lá, sem mais delongas, bora para o texto de hoje, que hoje nós vamos ler Mateus no capítulo 17. Mateus 17, a partir do versículo 1. Vou compartilhar aqui minha tela com você. Só um minutinho. Tá. Mateus 17. Pronto, aqui estamos. Agora vou sumir dessa tela aqui. Vamos lá, nós vamos ler Mateus 17. Nós vamos ler do capítulo 1 até o capítulo... Deixa eu verificar aqui. Só um minutinho. Versículo 1 até o versículo, talvez... Vamos lendo e eu vejo. A gente vai ver, acho que até o versículo 9, até o versículo 10. Vamos lá. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos, Tiago e João. Os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e se transfigurou diante dele. Seu rosto brilhou como o sol, suas roupas ficaram brancas como luz. Nisso lhes apareceu Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e da nuvem saiu a voz: Este é meu filho amado, que muito me agrada. Escutem o que ele diz. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados, caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levanta-se, não tenham medo. Os discípulos ergueram os olhos, não viram mais ninguém, a não ser o próprio Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não contem essa visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Muito legal esse trecho de hoje, e nós vamos bater um papo aqui então sobre o que nós estamos vendo aqui, né? Então, bora para lá. Mas antes eu quero te falar do meu grupo de conteúdo exclusivo. Seja um mantenedor, seja uma mantenedora desse trabalho, desse canal, dessas produções teológicas. Você só quer ajudar, só quer dar uma moral, só quer dar uma força? Você pode entrar nesse link, www.apoia.se/Gibran. Entra lá, deixa seu cartão de crédito, deixa um cafezinho. Toda ajuda é muita ajuda. R$10, R$20, o que você quiser para manter esse trabalho. Não, eu quero participar ativamente, quero ganhar um áudio todas as manhãs, quero estudar com vocês uma vez por mês quando vocês fazem as aulas. Aí você vai para o grupo de conteúdo exclusivo, que paga um valor maior, e você vai assistir e receber tudo isso, tá bom? Entra aí no meu grupo de conteúdo exclusivo e vem estudar a Bíblia comigo.
a radicalidade do evangelho. Bom, vejamos. Assim, antes de qualquer coisa, preciso que você entenda, assim, no livro de Mateus tem 4 montes, 4 montanhas, e eles estão relacionados um ao outro. A montanha das bem-aventuranças, ela corresponde ao monte da ressurreição. Então, no monte que Jesus deu as bem-aventuranças, ele tem um link direto com o monte da ressurreição. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ser humano, praticando a mensagem que Jesus fez, né, praticando essa mensagem de Jesus, que Jesus deu lá nas bem-aventuranças, ele se ressuscita, ou seja, ele ganha a vida indestrutível, ele ganha a vida eterna, ele ganha qualidade de vida. Quer dizer, se praticar as bem-aventuranças, você não morre, você ganha vida plena. É isso que está dizendo. Tem um monte das tentações, onde Jesus foi tentado, que corresponde ao monte da transfiguração, que é o que nós estamos vendo aqui agora. Quer dizer o quê? A condição divina, segundo Mateus, não se obtém mediante a adoração, ao poder, a curvar-se a essas coisas, mas vem de dentro, vem de si mesmo, igual a gente vai ver aqui na transfiguração. Beleza? Só para você saber disso. São 4 montes que o evangelista fica brincando. E aqui começa, 6 dias depois, essa data é importante, porque na tradição bíblica, o 6º dia é o dia da criação da humanidade, também é o dia que o Senhor se manifestou lá no Sinai com a sua glória, com a sua força. Então Jesus está aqui recriando, entre aspas, a humanidade, manifestando a glória, a plenitude de Deus na criação, 6 dias depois. Então, o texto começa falando isso, 6 dias depois, Jesus tomou consigo 3 discípulos, e os discípulos mais difíceis, inclusive. Aqueles que mais são os mais difíceis, que são os mais amigos, os mais companheiros e os mais próximos de Jesus. Então, o primeiro é quem? O primeiro é Simão, que é chamado aqui de Pedro, que você já sabe, é o apelido negativo, apelido pejorativo dele, que significa cabeça dura, cabeção, cabeçudo, teimoso. E ele também chamou os 2 irmãos, Tiago e João, e levou a um lugar à parte. Uma coisa muito interessante. Todas as vezes que o evangelho usa essa expressão lugar à parte, está falando indica a incompreensão, a hostilidade, a obtusidade a respeito de Jesus e o seu ensinamento. Está falando que o povo não está entendendo, que o pessoal não está entendendo nada. Então Jesus tem que levar a parte para explicar. É aquele negócio assim, você quer que desenhe? Então, aí é isso. Aí Jesus está levando a parte meio que para desenhar, para o povo entender o que está acontecendo. E aí, o que acontece? Levou um lugar à parte numa montanha. Né? A montanha que corresponde àquele monte muito alto, onde o diabo levou Jesus, oferecendo ele o reino, o mundo, né? Se Jesus prostrasse e adorasse. Então, o que está sendo dito aqui? A condição divina não se obtém do poder. A condição de Jesus, não. Jesus não concorda com o poder. Jesus mostra o tentador, inclusive, o contrário. Né? E aí o que acontece? Pedro está aqui. Pedro, que acabou de ser chamado de tentador, de Satanás, de diabo. Então, a condição divina não se alcança através do poder, mas alcança através do amor que brota de si. E aí ele vai começar a fazer isso. E aí ele transfigura. Literalmente, Jesus faz uma metamorfose diante dele. O evangelista mostra que a condição de Jesus qual que é a condição humana através da morte, depois da morte. Né? No trecho anterior, Pedro tinha ficado revoltado com Jesus, porque Jesus aceita a ideia de que ele tinha que morrer. Aí Pedro fala, não, você não tem que morrer não, e tal, não sei o quê. Agora, Jesus está mostrando aqui, nesse ato, que a morte não é uma prisão, que a morte não é um fim, que a morte é a libertação para a plenitude da vida. Que a morte não destrói as pessoas, mas que a morte potencializa. E aí ele vai mostrar que o rosto ficou brilhando como o sol. O sol é a imagem da plenitude da condição divina. As roupas ficaram brancas como a luz. A imagem, né, todas aqui estão indicando o máximo da condição divina. Então, as mesmas imagens vão ser usadas depois de Jesus, quando Jesus vai ressuscitar, né, quando ele aparece na ressurreição. Então, Jesus está mostrando para eles que passar pela morte não destrói, potencializa as pessoas. E aí, nisso, Jesus potencializado, aparecem 2 figuras. Moisés, o grande legislador, e Elias, o grande profeta. Um profeta, inclusive, que era tão zeloso com a observância da lei que se impunha com violência para o povo cumprir a lei divina. Então,
Moisés e Elias vêm conversar com Jesus. É importante isso. Elias e Moisés é a ideia do Antigo Testamento, a ideia da Antiga Aliança. Ou seja, é a lei e os profetas. A lei e os profetas não têm nada a dizer à comunidade de Jesus. Por isso eles não conversam com Pedro, Tiago e João. Eles conversam com Jesus. Historicamente, são personagens que conversaram com Deus. Moisés e Elias conversaram com Deus. Mas agora eles conversam com quem? Com Jesus, porque Jesus está se apresentando como Deus. Aí tem uma mudança de cena radical, que Pedro, novamente apresentado no seu nome negativo, toma a palavra. E ele atrapalha, né? Ele interrompe a conversa de Elias e Moisés com Jesus, ele atravessa. Ele diz, Senhor, é bom que nós ficamos aqui. Se você quiser, eu vou fazer 3 tendas para a gente. E qual que é a intenção do Pedro? Mais uma vez nesse evangelho, Pedro continua agindo como Satanás, como tentador de Jesus. Qual que é a tentação? O Messias, segundo a tradição, deveria aparecer durante a festa mais importante de Israel. Essa festa mais importante de Israel, ela era tão famosa, mas tão famosa, que ela não tinha nem nome, era a festa. Mas qual que era a festa? A festa das tendas, a festa das cabanas, em que acontecia ali entre setembro e outubro. E o povo ficava uma semana dentro das tendas, fazendo memória de quando Deus libertou eles do Egito. Isso acontecia durante a festa das tendas. E era durante essa festa que o libertador, Moisés, deveria aparecer. O novo libertador, assemelhando Moisés, deveria aparecer. Então, quando Pedro está falando, vou fazer aqui 3 tendas, uma para você, uma para você, uma para Moisés e outra para Elias, o que ele está falando é, nós ainda temos a expectativa do Messias vingativo, o Messias que tem a cara de Davi. E mesmo Jesus tendo repreendido ele no capítulo anterior, falando assim, afasta-se de mim, Satanás, mesmo assim ele continua com essa expectativa. E aí ele diz, vou fazer 3 tendas. Nessa linguagem bíblica, quando você faz 3 personagens, o mais importante sempre fica no centro. Mas para Pedro, o personagem mais importante não é Jesus, é Moisés. Então qual que é a tentação que Pedro faz a Jesus? Eis o Messias que eu quero, um Messias que observa a lei de Moisés, zeloso, profético e violento como Elias. Por que ele está falando, vou construir 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés, uma para Elias. Quem que é o mais importante? Moisés. É essa a expectativa do Pedro e a expectativa dos discípulos. Que Jesus continue cumprindo, ou que Jesus vá cumprir, que Jesus não destrua a religião deles, que Jesus siga fazendo as lógicas da lei. Só que Pedro ainda estava falando, e aí do mesmo jeito que Pedro interrompe Moisés e Elias, aparece uma nuvem e interrompe Pedro. Uma sombra luminosa, uma nuvem luminosa que cobriu a sombra. E essa imagem no Êxodo era a presença libertadora de Deus. No Êxodo, a nuvem é que protegeu o povo do deserto. E a nuvem dizia, naturalmente, a voz de Deus, esse é o meu filho amado. Filho não é somente quem é nascido, mas é quem se assemelha com o pai no comportamento. Amado, ou seja, esse é meu filho herdeiro de tudo, na qual eu pus todo o meu agrado. São as mesmas palavras que Deus pronunciou para Jesus no momento do batismo dele, né? E aí Jesus, Deus, o próprio Deus fala para os discípulos, cala a boca, escutai-o, escuta ele. Vocês não devem mais escutar Moisés nem Elias, Pedro. Você e os discípulos estão totalmente errados. Mas é Jesus que é a plenitude divina, é ele que é a revelação divina. Então é eles que vocês devem escutar. E quando Deus, o próprio Deus, em formato de nuvem, diz isso, os discípulos que ouviram ficaram desolados e desconfortáveis. Eles fazem um sinal de derrota. Ficaram tão assustados e tão tristes que eles caíram com o rosto na terra. Uma imagem física que indica o sentido da derrota, da destruição. Por quê? Porque o Messias que eles estão seguindo em Jesus não é aquele esperado por eles. Quer dizer, não é o Messias vitorioso, o Messias que vai impor a lei, o Messias violento, não. Mas aqui é o Messias que se apresenta totalmente diferente. Portanto, para os discípulos é a derrota dos sonhos dele, dos sonhos de ambição, dos sonhos de desejo de poder, dos sonhos de supremacia. E é difícil mesmo, gente. Jesus está falando que vai morrer. Aí você espera um cara revolucionário que fala que vai revolucionar com a morte dele. É difícil de acreditar, é difícil de entender. Mas Jesus se aproxima e tocou neles. O mesmo verbo que é usado para tocar nos doentes, nos mortos.
Jesus disse: levantem, não tenham medo. A reação dos discípulos, mais uma vez, é negativa. Os discípulos erguem os olhos e não viram mais ninguém. Eles erguem os olhos procurando: cadê Elias? Cadê Moisés? Querem pontos de referência na tradição do passado. Procuram Moisés, a lei que dá segurança. Procura Elias, o profeta que com seu zelo observa a cumprimento da lei. Mas não há ninguém, nem Elias, nem Moisés. E quase com pesar, né, vamos dizer assim, eles olham e só vê Jesus. Para eles, Jesus não basta. Eles querem um Jesus segundo a orientação de Moisés e de Elias. Quando eles desciam a montanha, Jesus ordenou a eles: não contem essa visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado. Os discípulos experimentam qual é a condição do ser humano que passa através da morte. Mas não faça ilusão, não se engane. Devem ainda ver o tipo de morte que Jesus vai enfrentar, o tipo de morte que a Bíblia reserva para os malditos de Deus. Uma morte infame, uma morte de cruz. Então, para evitar esse sentimento de falso entusiasmo, Jesus está falando: não contem isso a ninguém até que eu seja ressuscitado. Ou seja, antes eu devo passar pela morte. Esse é o tipo de morte que eu devo passar. Então, nós precisamos de pensar sobre isso. Né? Nós precisamos de pensar: será que nós estamos procurando Elias? Será que nós estamos procurando Moisés? Será que para nós Jesus não basta? Será que mesmo pensando isso, a gente continua nas igrejas que a gente continua? Porque a gente acha que encontra Jesus lá? Enfim, amanhã estaremos de volta às 8 horas em ponto para a gente fazer o nosso devocional antifundamentalista. Um beijo muito grande para todas, um beijo muito grande para todos. Estaremos de volta sexta-feira. Aquele abraço. Falou, valeu.